Fala galera, hoje eu vou falar sobre um assunto razoavelmente polêmico, que até me colocou em dúvida, para falar a verdade. A eficiência que eu tenho com a minha panela Double Vessel da Easy Brew. Eu tenho uma eficiência muito boa com essa panela e eu vou explicar para vocês o que eu faço para que vocês tentem fazer aí na casa de vocês e consigam chegar onde eu chego. É possível. Acompanhe aí. Antes de mais nada, eu aferi o refratômetro e o densímetro, né? Na verdade, assim, o densímetro não tem muito o que fazer, tio. O densímetro, ele já vem aferido, ele não te dá permissão de ajustar nada. O densímetro é aquilo que tá lá, cara. O máximo que dá para você fazer é fazer uma aferição por 3 pontos, 2 pontos, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, eu vou deixar aí na descrição para vocês verem como é que eu aferi o meu refratômetro e o meu densímetro. Partindo do pressuposto que você já tenha tudo aferido, né? Tudo certinho, tudo medindo da forma correta. E mesmo assim você não consiga chegar na eficiência que eu consigo. Vamos analisar algumas questões. Vou falar direcionado para a panela Double Vessel, mas isso daí se aplica em qualquer sistema, gente, é qualquer um. É que algumas coisas que eu vou falar, por exemplo, temperatura, exatamente agora eu vou falar sobre a temperatura. Temperatura de uma Double Vessel é uma coisa cautelosa, que a gente tem que tomar cuidado. Numa Single Vessel não, porque a temperatura que está lá é uma Single Vessel é tudo dentro. Fazendo um parênteses rápido, Single Vessel é um biab chique, mais ou menos por aí. A Single Vessel, tudo está lá dentro. Então, por exemplo, o líquido está dentro de uma panela com um cesto, com os grãos, tudo dentro de uma panela. Double Vessel não. Double Vessel tem o líquido em uma panela, sendo aquecido, os grãos em outra panela. Que, putz, pode estar em cima dela, em cima da outra panela, como é meu caso, ou então separado. É um sistema de 2 panelas. Vamos falar a primeira coisa, temperatura. Temperatura homogênea. Quando eu falo temperatura homogênea, que é uma coisa que eu bato muito nos vídeos que eu faço, a temperatura da panela de cima, às vezes, é diferente da panela de baixo. Demora um tempo para você equalizar as temperaturas. Os grãos estão lá em cima. Uma grande parte das enzimas está lá em cima, entendeu? Tudo bem, tem lá embaixo também, eu sei disso, é líquido lá embaixo. Embaixo é líquido, em cima são os grãos com líquido. Mas lá em cima é uma coisa muito importante de se cuidar. Lá embaixo a gente tem uma temperatura que ela está sendo medida perto da resistência. A gente tem exatamente um sensor que está perto da resistência. Cara, isso daqui, a resistência trabalhando na potência máxima, ela aquece aquele líquido que está perto dela. Por mais que o líquido seja uma coisa homogênea, as temperaturas dentro de um líquido mudam. Isso para quem já nadou numa piscina sabe o que eu tô falando. Você tá numa piscina ali, tá fria a água aqui. Você dá uma mexida, parece que tem uma bolha quente ali dentro. Então, não é assim, aquecer um pontinho vai aquecer tudo. Demora para se propagar. Então, perto da resistência, o mosto pode estar mais quente. Não é que vai estar mais quente, pode estar mais quente, entendeu? Porque assim, a resistência manda aquele calor que ela gera, aquece aquele líquido que está perto dela, que vai aquecer um outro líquido que está perto, que vai... Não é assim, não é instantâneo. Aqueci aqui, cheguei em 10 graus, já está tudo 10 graus. Não, cheguei em 20, está tudo 20, não. Aqui pode estar 40 e aqui 10. Até se propagar o calor, até dissipar o calor, leva um tempo. O lugar mais importante para se medir a temperatura, e eu canso de falar isso nas braçagens, é na cama de grãos. Eu meço na cama de grãos. Então, por exemplo, às vezes eu peço para chegar a 80 graus lá embaixo. Um exemplo, eu quero 66 lá em cima, mas eu peço para chegar a 80. 80 é o sensor que está perto da resistência. A própria resistência acaba aquecendo, acaba interferindo, na verdade, a temperatura daquele sensor, porque a resistência é forte. Estou com uma resistência de 4.400 watts, né? Para uma panela de 100 litros. Eu tô com água ali em torno de 55 litros, mais malte, mais a tubulação que leva lá para cima. Olha a quantidade de perda que eu tenho, cara. Eu sei dessas perdas, eu sei que a panela de cima vai gelar. Vai gelar não, vai esfriar a água quente na hora que bater nela, porque a água tá 70 lá embaixo, mas na hora que bater na panela vai cair. Na hora que bater nos grãos, vai cair a temperatura. Então, você tem que analisar tudo isso. O importante, temperatura na cama de grãos. Mediu a temperatura na cama de grãos, você tá feito, cara.
Por isso que eu sempre coloco um termômetro na cama de grãos. Eu meço a temperatura por esse termômetro na cama de grãos. Lá embaixo, eu mando lá para a lua. Na hora que bate a temperatura lá em cima, aí sim eu ajusto lá para baixo. Falo, agora sim, agora controle em 66, 64, 65 e aí funciona perfeitamente. Segundo ponto, tratamento de água. Eu não estou colocando da ordem do mais importante para o menos importante ou o contrário. Estou falando somente os pontos que eu foco. E aí vocês vão analisar qual que é mais importante para vocês. Tratamento de água é obrigatório? Não, hipótese alguma, nada é obrigatório. Quer dizer, algumas coisas são obrigatórias, a temperatura é obrigatória. Mas o tratamento de água favorece algumas coisas que a gente busca no mosto. Então vai ajudar sim na eficiência, a trazer melhores resultados, não pela questão de tratar a água para o mosto, ou para o malte, não, mas para as enzimas. Isso é importante, que quem converte o amido em açúcar são as enzimas. Então se a gente puder dar uma casinha ali confortável para elas trabalharem, elas vão entregar um resultado melhor. E a gente trabalha com duas enzimas basicamente, né? Que é a alfa e a beta. Cada uma agindo em uma temperatura, e tem uma temperatura ali que as duas agem. E elas trabalham de uma forma mais interessante, cada uma em uma temperatura, né? A alfa e a beta, elas trabalham de formas diferentes. Mas tem uma temperatura ali no meio que as duas trabalham, e é geralmente essa temperatura que a gente foca. Aproveitando o gancho para elas trabalharem melhor, pH. Isso é muito importante mesmo. O pH, ele dá condições extremamente favoráveis para elas trabalharem de forma mais adequada. As enzimas, elas trabalham dessa forma. Se você der uma condição de trabalho para ela ideal, ela vai entregar uma coisa melhor. Então, o pH é exatamente onde elas ficam mais confortáveis. E um pH bom é entre 5.2 a 5.4. Se você não tiver pHmetro, eu aconselho que compre um. O pH da água eu acho que é mais importante do que o tratamento em si da água, tá? Eu acho que é bem mais importante, para falar a verdade. Quanto mais próximo do pH ideal você entregar para as enzimas, melhor elas vão trabalhar. Melhor elas trabalhando, mais amidos em açúcares ela vai trazer, ou então mais açúcares complexos em açúcares simples ela vai trazer, porque aí tem questão da alfa e da beta-amilase, cada uma trabalha num tipo de açúcar, e elas trabalham de acordo com o pH. Então se você der condições para elas, vão entregar mais açúcares para gente, mais açúcares para a levedura, que é o próximo ponto, que é muito importante também. Outra coisa que eu faço, eu mexo muito a cama de grãos, mas muito mesmo, de verdade. Eu não mostro isso no vídeo porque senão iria ficar repetitivo e cansativo, mais do que já é. A EasyBrew, ela tem uma característica que é o seguinte: a recirculação, ela trabalha continuamente. Então, por exemplo, assim, ela não tem um ajuste automático de vazão. Ela tem um ajuste de liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Mas ela trabalha automaticamente. E ela trabalha, liga a resistência, liga a bomba, joga lá para cima, a bomba jogou o líquido lá para cima, o líquido cobre a cama de grãos, desce, passa pela cama de grãos, vem para a panela de baixo. Lá na panela de baixo, sobe de novo e fica nessa circulação. Se isso aqui tiver num cenário perfeito, que é, por exemplo, a quantidade de líquido que vem lá em cima, que sobe lá, que entra por cima, é a mesma quantidade que sai por baixo da cama de grãos, ela vai ficar aqui eternamente, praticamente. Mas o que acontece? Conforme a cama vai assentando, vai ficando mais pesado em cima. Então ela chega, ela joga o líquido, já inundou. Aí tem uma proteção, quem acompanha sabe disso, tem uma proteção que desliga a bomba. Significa que o ajuste que eu fiz, que estava funcionando liso, que eu vou para ajustar naquela válvula de baixo, né, a válvula do meio, que eu quero deixar sempre circulando. Meu sonho é deixar sempre circulando. Não tem que desligar a bomba e não tem que ficar a cama de grão seca. É isso, você tem que administrar isso no começo. Só que depois de um tempo a cama de grãos começa a ficar pesada, e a bomba liga menos vezes. Conforme a bomba vai ligando menos vezes, ela vai percebendo, né, mais ou menos por aí, ela vai percebendo que a cama de grãos está pesada. A cama de grãos ficando pesada, ela começa a apitar, porque ela fala, ó, a bomba, eu desliguei a bomba. Desliguei a bomba. E ela avisa que você pode desativar, mas eu não deixo desativado isso em hipótese alguma. Ela avisa assim, ó, desliguei a bomba. Aí, começa a apitar. Quando começa a apitar, na verdade é que a cama já compactou. A cama compactou, começou a apitar, eu vou lá, mexo de novo.
começo a mexer. Uma coisa que eu faço, aqui é o fundo falso, por exemplo, eu tento não raspar rente, não raspar ele mesmo. Eu tento passar bem pertinho, mais perto possível mesmo, mas sem raspar. Porque quando eu raspo, eu mando para baixo um monte de sujeira, mas um monte de pozinho, que a gente vai entrar nesse assunto ainda, que é a questão da moagem, mas eu mando um monte de pozinho. E esses pozinhos, primeiro, eles grudam na resistência, segundo, eles deixam o mosto mais turvo e acabam atrapalhando no fim das contas. Então eu tento mexer superficialmente, não é também um tolete que eu deixo assim não, eu deixo só um fiozinho, o mínimo possível. Como que eu faço para medir? Eu coloco a pá reto, eu coloco a pá, pum, encosto. Na hora que eu encosto, eu sei que ali é o limite, eu levanto um pouquinho e fico raspando. É isso que eu faço, entendeu? Mas aí eu perdi um pouco a métrica. Perdi? Afunda de novo. Dá para afundar um pouquinho mais. Levanta um pouquinho, levanta em torno de uns 2 centímetros, mais ou menos. Às vezes eu preciso realmente, porque às vezes, mesmo eu mexendo, vou fazer uma neipa, por exemplo, mesmo eu mexendo superficialmente, eu percebo que a cama lá, o fundo mesmo, tá muito atolado de tranqueira, mas muito atolado de pó, de aveia, trigo, porque a neipa vai muito aveia, muito trigo, enfim, vai muito malte, vira pó. Entendeu? Não tem casca, não é um Pilsen, um Pale Ale ou Marisotter, não, ele vira pó, o trigo vira pó, a aveia vira uma papa, né? Um pó também, né? Mas a aveia é pior ainda, ela entope muito, então às vezes eu preciso realmente raspar, mas quando eu raspo, eu não raspo simplesmente, eu raspo e jogo para cima, tentando deixar entrar ali o Pilsen, porque o Pilsen é um excelente filtrante, cara. A casca do Pilsen é excelente filtrante. Isso é uma outra coisa, joga o Pilsen primeiro. Quer dizer, tudo que tiver casca, Pilsen, Pale, Marisotter, sei lá, se você for usar aí o Cararoma, tudo que tiver casca, principalmente os claros, porque o Cararoma, na hora que você moe, ele estraçalha todo, né, a casca. O Malte Black, um Carafa da vida aí, Carafa 3, por exemplo, ele estraçalha tudo. Então, se você puder jogar primeiro os maltes com casca, os maltes claros com casca, ele vai acabar protegendo o fundo. Começou a pitar minha Easy Brew, eu vou lá e mexo. Esse é o parâmetro que eu tenho. Você tem que, o tempo todo, controlar isso. Ele tá falando de eficiência, né? Então, eficiência vai te dar trabalho. Não quer ter trabalho, filho? Deixa lá. Você vai ter uma eficiência em torno de uns 65%, 70%, até 75% sem fazer nada na Easy Brew. Mas se você quiser aumentar a sua eficiência, é trabalho. Outra coisa importantíssima, quantidade de litro por quilo. Quantidade de litro de água por quilo de malte. Eu uso 4 litros por quilo. A Easy Brew, que é uma Double Vessel, ou então uma Single Vessel, as Double Vessel aí acabam sofrendo mais com essa questão, mas é a questão de mínimo de litro. Por exemplo, eu não consigo fazer 10 litros na minha panela. Não consigo, não tem como, porque 10 litros eu não consigo cobrir a resistência. Entendeu? Então assim, ela te dá um limite mínimo. Mas qual que é o limite mínimo da Easy Brew? Eles dizem 30, da Cassen, tá? Eles dizem 35 litros. Porra, 35 litros. Tá bom, então vou fazer 35 litros. Mas eu quero fazer lavagem. Filho, não faz. Não faça lavagem. Esquece lavagem. Aí você vai perder eficiência, tá? Aí você já tem que entrar, que a lavagem a gente vai comentar também. Mas sem lavagem você perde eficiência. Então você vai fazer uma breja, vai fazer um mosto ali sem lavagem. Perfeito. Por quê? Porque você vai aumentar a quantidade de líquido por quilo. Se você quiser fazer a lavagem, você fala assim, não, mas eu quero fazer lavagem, tá bom. Aí você põe aquela merrequinha de líquido para ligar a resistência, porque quem tem Double Vessel sabe o que eu tô falando. Tem que deixar uma certa quantidade de água embaixo para ligar a resistência, senão não liga, porque ela tem um sensor. E em cima, quantidade de água suficiente para cobrir a cama de grãos. Cara, mas tem que cobrir a cama de grãos. Se os grãos estiverem para fora da água, a água tá aqui, os grãos estiverem aqui por cima, esses grãos não têm conversão. Eles têm que estar mergulhados na água, eles têm que estar para baixo da água, dentro do mosto, senão não tem conversão. É uma coisa meio óbvia, mas que algumas pessoas erram. Por quê? Porque tem a falsa ilusão de que vou usar o mínimo de água possível para sobrar mais água para lavagem. E lavagem não é a coisa mais importante. É importante, mas não é a coisa mais importante. Se você puder focar no mesh, é muito mais importante. Se você puder focar aqui cobrindo a cama de grãos, é mais importante. Falei que lavagem não é tão importante, né? No módulo atrás, aí, no módulo anterior. E realmente não é importante. Mas se sobrar para lavagem, vale a pena. Claro,
foque sempre na mostura, sempre no mesh. Vai, tenho 10 litros para lavagem e a cama de grãos está exposta. Esquece, filho, manda mais 5 para dentro. Manda mais 5. Cobriu? Ah, cobriu, mas ficou meio preguiçoso, né? O ideal é sempre ter 3 dedos de líquido em cima da cama de grãos. Ah, ficou meio preguiçoso. Manda os outros 5. Ah, mas não faz lavagem? Não, não faz lavagem. Nesse caso não faz lavagem, entendeu? Eu, por exemplo, assim, tem muitas cervejas que eu faço que eu não faço lavagem, porque eu separo ali, que eu sempre faço uma regrinha básica de 4 litros por quilo, né? Isso é uma regra, mas assim, eu vou no momento, eu vejo ali o que a panela tá pedindo. É igual acelerador de carro. Fala para você assim, acelera metade do acelerador para vencer uma subida. É regra isso daí? Não, tem que ver o que a panela tá pedindo. Então, a cama de grãos tá descoberta, cubra ela. Não tá descoberta, ok, amigão, beleza. Então, dá até para reduzir os 4 litros por quilo. Tem cerveja que eu faço com 2 litros por quilo, entendeu? 2,5. Depende muito do volume, porque tem aquela regra de cobrir a resistência, a cama de grãos, que eu falei já. Você sempre tem que cobrir a cama de grãos e a parte de baixo, para quem tem exibril, tem que funcionar a resistência. E para isso, a luzinha, tem que estar sempre atento àquela luzinha, para ver se está acendendo a luz de cima, mandando, né, para baixo, e se está acendendo a luz de baixo. A luz de baixo tem que acender. Se não acender, não está aquecendo. Outra coisa importante, insumos bons, né? Porque, por exemplo, não adianta nada você fazer tudo isso que eu falei e trabalhar com insumos ruins. Tem alguns insumos aí de promoções, tal, não sei o que. Tem que ver a origem da promoção. Se for insumos para vencer, compra sem medo, cara. Basicamente é isso. Não, os insumos não estão para vencer, mas é que os insumos, eles tiveram um ataque de caruncho. Não, aí não. Aí não. Porque os carunchos já comeram metade dos amidos que você precisava para converter para açúcar, entendeu? Então não adianta, é bobeira. Então foco nos insumos. Os insumos têm que ser bons. E isso você tem que arrumar um brew shop de confiança. E olha para os grãos, eles não podem estar feios assim, sabe? Eles têm que estar parecendo um arroz com casca. Então ele tem que estar bonitinho. Se ele tiver meio, né, comidinho aqui, meio pretinho, meio desgrunhado assim, cara, desconfia, entendeu? Ou então vai numa brew shop legal, aquelas que cobram 70 conto o quilo, e dá uma olhada, deixa eu dar uma olhada nos grãos, aí você vai ter um parâmetro, entendeu? Não precisa comprar nada com eles, mas só para vocês terem um parâmetro, para saber o que é bom e o que é ruim. Os insumos ruins, obviamente, vão ter uma taxa de conversão menor. Isso é mais uma coisa importante para eficiência. Outra coisa polêmica aqui, 1 hora de mesh. Eu sei que tem gente que faz menos de 1 hora, eu até tenho amigos aí de canais que ensinam a fazer com menos de 1 hora e, cara, funciona, mas assim, não cobre eficiência, entendeu? Ali você tá com foco em outra coisa. Se você quer fazer rápido, beleza, mas não queira fazer rápido com eficiência, entendeu? Não queira antecipar uma coisa que não dá. Com calma você vai melhor. Os moldes hoje em dia estão bem modificados, eles estão bem melhorados e é sim capaz, em menos tempo, você conseguir, na verdade, a mesma taxa de conversão. Mas isso é certeza? Não. Dá para testar no iodo? Dá. É confiável? Não. Entendeu? Tem o falso positivo e o falso negativo. Qual que é a única métrica que eu tenho? Quase com certeza funciona 1 hora. Então eu não tenho pressa nisso. Até porque, cara, eu vou deixar minha cerveja fermentando por no mínimo 10 dias. Vou deixar em cold crash por no mínimo 5 dias. Já se passaram 15 dias. O que é perder meia hora a mais? Eu acho, sinceramente falando, eu acho desnecessário fazer um mesh em meia hora e fervura de 30 minutos. Não. Eu fiz um mesh em 30 minutos, fiz a fervura em 30 minutos, com 1h30 eu tava com o moço no fermentador. Porra, legal. Mas e aí o resto? Tem que limpar. A parte mais chata é limpar. A parte mais crica mesmo é limpar. Entendeu? É limpar as coisas, guardar as coisas. Eu acho muito mais difícil. Assim, enquanto tá fazendo, eu já posso ir limpando. Deixa o negócio quieto lá. Eu penso assim. Eu foco na eficiência. E o foco desse vídeo é a eficiência. Então, mexe 1 hora. Braçagem 1 hora, é 1 hora no mínimo. Tem algumas que tem mais malte que eu deixo mais. E para falar a verdade, geralmente eu não faço o teste de iodo, não verifico a OAG, nada disso. Às vezes por curiosidade eu meço a OAG e eu percebo que ela vai acelerando, ela vai convertendo bastante, depois ela dá uma preguiçada assim, mas ela continua. Cara, se ela tá continuando, para mim tá ótimo. Deixa converter, você vai perder mais 15, 20 dias aí para terminar essa cerveja, para conseguir beber a cerveja. Para que pressa agora?
Você vai aumentar de 4 horas de braçagem para 4 horas e meia, 5 horas de braçagem. Cara, braçagem é um negócio, é um treco cansativo, é um treco que exige muito de você, exige muito do cervejeiro. Então, putz, ficar 1 hora a mais lá não vai mudar nada na sua vida, mais ou menos por aí. A não ser que esteja atrasado. Se estiver atrasado, aí até entendo, mas entendo, mas não concordo. Mais ou menos por aí. Outra coisa que eu faço, mashout. Mashout influencia indiretamente, porque é o seguinte, a partir do momento que eu estou fazendo o mashout, que eu estou levando ali para o mashout, eu faço mashout somente pela questão da clarificação do moço, porque eu mexo muito, como eu já disse. Então no mashout eu deixo quietinho lá, não faço nada, deixo acumular mesmo ali, fica pesada a cama de grãos, a panela começa a apitar, aí eu tenho que dar uma administrada bem boa para continuar, mas eu não mexo mais a cama de grãos. E isso ajuda porque enquanto ela está subindo a rampa, saindo dos 66 graus, por exemplo, até chegar no 78, ela vai passar ainda pela alfa-amilase, ela vai continuar ainda convertendo, ela tem uma taxa de conversão ali daqueles poucos açúcares complexos que estão ali na cerveja, vai ter. Isso, lógico, tem que analisar o estilo da cerveja que você está fazendo, porque tem cervejas que você não quer que converta isso, então você tem que analisar, obviamente. Baseado nisso, você tem que decidir se você vai fazer ou não mashout, mais ou menos por aí, tudo bem? O mashout em si acaba passando por umas rampas. Nessa parte, eu consigo converter mais algumas coisas e isso aumenta a minha eficiência. Um detalhe importante aqui, moagem do malte. Moagem do malte é uma coisa bem complexa, porque, por exemplo, assim, se você moe o malte demais, ele vira uma farinha. Farinha entope a cama de grãos. Malte quebrado ajuda a circulação. Só que malte quebrado sem virar pó, ele tem uma taxa de conversão menor, porque, vamos supor, se você somente abre o malte e tem aquele pelote lá gigante, vai cozinhar esse cara aqui, né, em 66 graus. Mas até a água penetrar 100% no interior dele, leva um tempo. Se você expuser isso daqui, diminui o tempo, aumenta a eficiência. Então, você fica ali com uma linha bem tênue entre moagem grossa e moagem fina. Moagem grossa é melhor para trabalhar, muito mais fácil para trabalhar. Moagem fina é mais chato para trabalhar. E aí você fala, bom, é chato, mas aumenta a eficiência? Aumenta a eficiência. Será? Nem sempre. Por quê? Se você moer muito fininho, mas muito fininho mesmo, muito fininho, ele entope a cama de grãos e fica difícil a circulação. Se fica difícil a circulação, a parte de cima esfria. A parte de cima esfriando, você não favorece as enzimas. E esfria mesmo. O ideal é 66, 67, 65, a temperatura que você mirou. Tem que estar lá na cama de grãos essa temperatura. Se por um acaso você moe muito, você dificulta a passagem, você esfria a parte de cima. Se você aumenta muito, você melhora a temperatura. Mas em contrapartida, você diminui a extração, diminui a eficiência. Você tem que encontrar o caminho mais preciso para isso. Muita gente pergunta para mim, Fabinho, qual que é a medida que você usa no Dead-Mill? Todo mundo sabe que eu uso Dead-Mill. Eu uso 0.9, 0.95 mais ou menos. Ele é curvado assim. Eu posso medir aqui, você pode medir pelo cantinho, entendeu? E aí, não tem parâmetro. Então o que eu aconselho? Eu aconselho você pegar um moedor, não importa a marca, fazer uma medição. Faz a medição em 1 milímetro. Faz a medição em milímetro, faz a moagem. Para quem não tem experiência para pegar o pó, porque, por exemplo, se eu chegar na tua casa, vamos supor, e pegar o teu moedor, fazer uma moagem, putz, 50 gramas que você moer, batendo na minha mão, eu falo, putz, tá muito fino ou tá muito grosso. Mas, cara, eu já trabalho há muito tempo com moedor aqui, já acostumei com isso. Mas e para você que não tem esse parâmetro? Então faz em 1. Faz em 1 e moe tudo. Se der para fazer uma cerveja com menos litragem, digamos assim, é mais interessante. Faz aquela cerveja e vê o trabalho que você tem durante o processo ali, mexer, essas coisas todas. Ah, putz, tive muito trabalho que entupiu, ou então fluiu muito bem. Fluiu muito bem? Dá uma apertada. Uma apertada e vai para a próxima, entendeu? Mas uma apertada que fala de leve. Ah, começou a pesar, solta. Até você chegar num ponto que você perceba que é ideal, entendeu? Eu deixo mais próximo da farinha, sem colocar milímetros nem nada. Farinha e grão sem moer, por exemplo. Eu deixo mais próximo da farinha, mas não é farinha exatamente, mas assim, é mais próximo. Aqui no meio seria
uma moagem, você percebe o grão moído, você vê as cascas separadas e toda a parte interna exposta. Eu puxo um pouquinho mais para dentro, eu fico mais pro lado da farinha. Só que isso te dá mais trabalho, você tem que mexer mais, tem que tomar mais cuidado. Se você estiver usando aveia, trigo, putz, a chance de entupir é maior. Enfim, eficiência é trabalho. Isso eu já falei, tô repetindo. Bom, para fechar, na verdade é o seguinte, eu fiz a aferição do meu densímetro e do meu refratômetro. Eu, na verdade, eu uso do refratômetro, já comentei, mas vou deixar o vídeo aí embaixo. E bateu certinho. Só que assim, eu fiz a aferição de um ponto. E nesse vídeo eu explico de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e aí vai. Cara, bateu certinho. Então, assim, na teoria, tendo uma eficiência alta. Agora, onde pode ter erro aí? Vamos falar, pô, não é possível, cara. Eu tento e não consigo. Pode ser que eu tenha erro na minha panela. A panela, ela mede lá, ela tem a litragem dela, que é por onde eu sigo. Quem vê o canal sabe disso. É por onde eu me sigo. O fermentador não dá para ter parâmetro porque, assim, ele é de 50 litros, mas eu coloquei 50, ficou quase lá no fundo. Falei, cara, não é possível. Eu coloquei 50 porque eu usei uma abraçagem que eu fiz aí com 70 litros de água de entrada. E tinha que tirar 50 no mínimo, entendeu? Então, assim, eu supus que tinha 50 no mínimo, mas eu nem brincou nele. Coloquei 55, também não, 60, 65, foi aumentando, até chegar num ponto que eu coloquei 72, 73 litros, aí chegou no limite máximo. Então, o fermentador não é parâmetro, porque o Gabriel ele vende como 50, mas ele cabe mais. Isso é bom pra gente, óbvio que é bom pra gente, mas assim, não é um parâmetro para medida. A panela é de 100 litros. E ela tem a marcação até 95 litros. Eu sigo essa marcação, mas pode ser que essa marcação esteja errada. Não sei, pode ser. Porém, para essa marcação estar errada, o meu filtro também deveria estar errado. E o meu filtro eu aferi ele. Então, assim, pode ser que a aferição esteja incorreta, mas quando eu peço lá 50 litros, ele bate bem perto de 50 litros da panela da Easy Brew. Então, assim, vamos supor, o que pode estar de errado aí? Meu filtro estar errado, pode ser. A panela da Easy Brew estar errado, pode ser também. Aí eu fico meio que sem parâmetro. Mas se isso daí tiver certo, é isso mesmo, galera. Falando a real, é isso que eu tenho de eficiência. Só que eu faço todos esses pontos que eu apontei para vocês aí. E eu não mostro todos esses pontos que eu apontei para vocês aí. Quer dizer, até mostro, mas eu não fico, né, chatice em cada vídeo, porque é maçante. É muito mais tranquilo deixar lá fazer. Cara, se você deixar a panela sozinha, sem fazer tudo isso que eu falei, você bate 70%, 72%, você bate fácil. Fácil. Mas muito fácil com ela. Só que assim, eu sempre quero mais, entendeu? E, pô, eu vou ficar sentado, parado, olhando a panela? Não. Deixa eu mexer lá, deixa eu fazer alguma coisinha para render o tempo. Bom, galera, isso aí, o vídeo ficou extenso pra caramba. Desculpa pelo vídeo extenso, mas assim, era um vídeo que eu queria fazer de uma forma para mostrar tudo que eu faço. Até fiz um vídeo desse lá no passado, porque lá no passado com a minha chinesinha eu conseguia 78% de eficiência, 75, 76, no máximo 78, mas 75 com certeza. E as pessoas padeciam para ter essa eficiência. E eu fiz um vídeo lá explicando o que eu fazia e tal. Que mudou alguma coisa para essa, obviamente, mas não mudou muita coisa. E muita gente conseguiu chegar na eficiência que eu conseguia na chinesa com aquelas dicas. E agora eu tô fazendo para Double Vessel, beleza? Bom, muito obrigado por assistir. Tamo junto, até a próxima. Cheers. A pá lá no fundo. Deixa eu ver se tô vendo aqui. Eu tenho, aqui é o fundo falso, por exemplo, eu tento não raspar. Você bate 70%, você bate 70%, 72%, você bate fácil.